Bom dia, pessoal. Boa segunda-feira para todo mundo, tá? Boa semana. Hoje é dia 24/2. Vou iniciar esse vídeo aqui para a gente atualizar o cenário atual de mercado, as próximas movimentações que a gente pode ver, tá? A gente tem um mercado aí que está bem semelhante, né, aos mercados das semanas anteriores. A gente não teve muita atualização, tá? Não teve movimento interessante, mas eu acredito que essa semana a gente possa ter algumas movimentações aí interessantes e que provavelmente o mercado vai sair desse range, tá? Esse range acumulativo. Então, olhando para o Ethereum, né, inicialmente, o que que a gente tem no Ethereum? A gente tem uma acumulação bem, é, vamos dizer assim, que é uma acumulação bem localizada, tá? A gente teve muito pouca varredura de liquidez aqui por enquanto, inclusive acumulou mais liquidez. Então, o ideal aqui seria que a gente varresse a liquidez, tá? O IRL, tá? Interno do range diário para a gente mitigar 0,79 de FIBO, que está na região de 3.100, né? E iniciar a movimentação de queda, tá? Após varrer essa liquidez aqui. Seria uma região bem interessante. A gente tem um order block aqui anterior também. Acima dessa região, a gente tem o nosso nível-chave do semanal, que está na região de 3.200, tá? E tem um order block, né, do diário, que está entre 3.200 a 3.440. Porém, aqui eu acredito que se o mercado varresse essa liquidez interna aqui, a gente poderia só mitigar 0,79 de FIBO e iniciar a movimentação de queda, tá? Seria uma boa oportunidade. No lado da compra, o que que nós podemos observar aqui, né? Podemos observar que o Bitcoin, ele ainda não varreu a liquidez da semana anterior, tá? E ele acumulou mais liquidez, né? Em um formato de uma microlinha de tendência de alta aqui, né? Para muitos seria uma bandeira, mas para mim é só uma faixa acumulativa mesmo que o varejo costuma acumular negociações de compra colocando o stop loss abaixo dessas regiões, tá? Então a gente tem que estar bem atento com isso aí, que a gente pode ver o preço fazendo o seguinte: a gente pode ver o preço varrendo essa liquidez, mitigando o nosso nível-chave do diário para iniciar a movimentação de alta, tá? O nosso nível-chave do diário está na região de 3.300, 2.355, tá? Então a gente pode ter esse desvio aqui de manipulação para iniciar a movimentação de alta. A minha visão pro Ethereum, por enquanto, é essa, tá? Até que ele varra a liquidez, eu não tenho uma outra visão ainda não. O mercado não nos dá uma visão clara dentro de um range acumulativo, tá? O Bitcoin é o seguinte: o Bitcoin, na semana passada, ele nos deu oportunidade, tá? De pegar um long na região de 93.500, tá? Inclusive, eu passei essa posição para vocês. Como a dominância do Bitcoin ela tá bem forte, né? Então o Bitcoin está com um pouco mais de dificuldade de cair do que algumas altcoins, né? A gente já tem altcoins aí que tá bem negativa. Porém, a gente não tem oportunidade de short tão clara assim em algumas altcoins, não. Mas o Bitcoin, o que que a gente tem aqui? O que que a gente pode observar? Esse setup de long que a gente pegou, a gente conseguiu pegar aqui 2,5R, tá? Mas o nosso alvo final seria a liquidez interna do range diário, tá? Então o ideal seria que o preço ele varresse essa liquidez, mitigasse o order block diário e fizesse a movimentação de queda. Esse seria a movimentação ideal para o Bitcoin continuar a movimentação de queda. Como o Bitcoin ele não conseguiu varrer a liquidez interna, né, mas a liquidez mais alta interna que a gente tem, ele conseguiu varrer algumas liquidez, inclusive ele até chegou a mudar o caráter, né, no range de 30, no gráfico de 30 minutos, né, mas no gráfico diário a gente consegue perceber isso também pelo pavio, né. Mas o que que a gente pode ver aqui para o Bitcoin? A gente pode ver o seguinte: ou o Bitcoin ele varre a liquidez da mínima da semana retrasada e a liquidez da mínima do mês anterior, né? Se ele fizer essa movimentação, eu acredito que ele vai aí mitigar o POI do semanal, tá? O nosso POI do semanal, vou passar para o diário que vai ter uma visão mais clara, né? Porque esse range está muito pequeno. Então, o que que acontece? Eu acredito que se o Bitcoin fazer essa movimentação de baixa, que ele provavelmente vai fazer porque a gente tem muita liquidez para ser varrida, a gente poderia ver o Bitcoin mitigando a região entre 84.000 a 82.000, tá? Seria entre 84.800 a 81.600, tá? O primeiro POI para a gente estar comprando Bitcoin, principalmente mercado spot, tá? Porque tem bastante liquidez para ser varrida aqui nessa parte de baixo. Da mesma forma que tem bastante liquidez para ser varrida nessa acumulação, na parte de cima, só que a gente pegaria um short, tá? Entre 103.900 a 106.000. É uma outra região interessante. Mas por enquanto, tá? A gente tem um Bitcoin acumular
muito acumulado. Já deve ter aí mais ou menos umas 3 semanas que está se acumulando sem parar. Então a gente fica aí dentro de uma narrativa mais complexa, tá? Então o ideal é a gente aguardar que varra a liquidez, né, para a gente criar novas posições. Esse é o ideal, né? É o que a gente deveria fazer. E é o que a gente vai procurar fazer, tá? Então a gente tem bastante possibilidade de varrer a liquidez das mínimas anteriores, principalmente a liquidez da região de 89.100, tá? E após isso a gente poderia mitigar a região de 84.000, 82. Mas vamos ver o que o mercado nos dá aí, né? Por enquanto, a gente até tem uma posição em 93.500, né? A gente já realizou saídas parciais, porém, o stop loss está no break-even, né? Então, se o mercado jogar para baixo, ele nos tira e faz a movimentação de alta, tá? E é isso aí, pessoal. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia, né? Se você tiver condição, entra no grupo VIP para pegar de primeira mão. Se não tiver condição, fica no grupo gratuito que eu vou passar bastante materiais para vocês lá, tá? A dominância, ela tem bastante liquidez para varrer na região de 3.900, tá? Mais ou menos. Então ela pode varrer essa liquidez aqui, mitigar o nível de 4.100, tá? 4.100, iniciar a movimentação de queda. Porém, até o mercado chegar nessa região, se ele continuar subindo, é bem provável que algumas altcoins aí vai sentir um pouco, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com posições de long a mercado aí.